Boa noite, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. É uma primeira live de 10 lives, mais ou menos. Tá? Elas serão baseadas no capítulo de um livro que eu postei aqui para vocês nos stories tem um tempo. E a ideia é a gente ir conversando sobre esse tema, né? Da ansiedade, como é que a gente pode utilizar ela como um superpoder, como é que ela realmente se instala, qual é a anatomia da ansiedade. Então a ideia é a gente continuar retomando as nossas lives que a gente faz, né, basicamente toda semana. Antigamente a gente fazia 3 lives por semana, agora a gente vai fazer talvez um pouco menos, mas mais qualificadas, mais aprofundadas. E a ideia é que você realmente saia daqui com mais conhecimento, com coisas práticas. Só um detalhe para você que está olhando agora, está chegando agora. Essa live está sendo gravada aqui no Instagram e ali em cima no YouTube. Então, eventualmente, eu vou olhar para cima porque é a câmera do YouTube, tá? Seguinte, para você que está chegando e não conhece como é que é o esquema, a gente faz live geralmente umas 9 horas da noite, dependendo do dia, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. E ao final da live, eu faço um material. Eu entrego esse material, faço algumas coisas com ele, né? Entrego para cliente ou coisa do tipo, e principalmente coloco lá no nosso grupo do Telegram, ok? Então a ideia é que vocês saiam daqui com conhecimento teórico e também com algumas atividades ou conhecimentos práticos para lidar sobre o assunto que a gente está abordando. No caso de hoje, a gente vai fazer uma live de 10, né? Provavelmente a gente vai fazer 10 dias seguidos de live só sobre ansiedade, ok? A primeira live de hoje é sobre como a ansiedade pode ser um superpoder, o que a gente pode utilizar da ansiedade para que ela pare de nos atrapalhar e comece a virar um recurso. É uma pequena mudança de mentalidade, uma pequena mudança de percepção que a gente precisa ter para poder realmente se desenvolver, ok? Por muito tempo nós aprendemos que a ansiedade era uma coisa ruim, que a ansiedade era um grande problema, que você não conseguiria fazer nada se você tivesse ela. E na verdade, hoje algumas literaturas, principalmente literaturas até mais holísticas, né, que veem o ser humano como um todo, desde a sua individualidade até o contexto de vida, questões socioeconômicas e por aí vai. Holístico não é algo místico, tá, gente? Só pra vocês entenderem, holístico é a visão do todo. Quando você tem algo holístico é porque você está olhando o todo. Beleza? Então a ideia é que a ansiedade antigamente ela era vista assim como um transtorno, como uma doença, como um problema genético, como um problema neuroquímico e por aí vai. A gente vai ver um pouquinho disso ao longo da live. E hoje ela tem uma visão um pouco diferente. Alguns autores trazem uma diferença sobre isso. Eles começam a trazer a ansiedade não mais como uma mera emoção, mas também como uma informação. E é uma coisa que eu tenho falado para alguns clientes e tem feito muito sentido para eles, que é: Rafael, eu tenho ansiedade, é uma emoção, eu entendo que é natural, faz parte da minha vida, mas então quer dizer que se eu utilizar isso ao meu favor, eu consigo me desenvolver melhor. Exatamente. Se você pega uma informação que você está recebendo, um conhecimento, e você aprende a utilizá-lo, a sua vida se desenvolve. A sua vida começa a melhorar. Então a gente tem que partir do primeiro ponto, que é tentar se livrar da ansiedade, tentar ignorar a ansiedade ou deixar de senti-la, não faz com que você realmente resolva o seu problema com a ansiedade. Na verdade, faz você piorar o problema. A gente sabe hoje que comportamentos de evitação fazem a ansiedade se desenvolver ainda mais, levando a crise de pânico, ou ataques de pânico, que eu também vou trabalhar um pouquinho disso hoje com vocês, levando a processos depressivos, porque o organismo entende que ele não pode fazer nada, então ele começa a se desestimular, se desmotivar. E aí ele fica deprimido, né? Ele fica num estado mais depressivo, e ali ele começa a se instalar de outra maneira. Então o primeiro ponto é entender que ansiedade é uma informação, ok? A ansiedade é uma coisinha que você vai precisar no seu dia a dia para entender como é o seu funcionamento. E a partir dali, você começa a trabalhar. A autora do livro que eu estou tirando essas coisas, eu coloquei ele nos stories para vocês, ela diz o seguinte exemplo: imagina que a ansiedade é a luzinha do painel do carro. Você está dirigindo o seu carro, está lá tranquilo, pá, e aí acende uma luz. Sem aquela luz, sem o painel, você não sabe se o seu carro vai funcionar ou não. Você não sabe que tipo de problema o seu carro está tendo ou não. Mas quando você tem uma luz ali indicando alguma coisa, você pode sentar, pegar o manual e falar: nossa, essa luz aqui é referente a uma questão de ansiedade. Essa aqui é um problema da injeção, isso aqui é um problema da gasolina, isso aqui é um problema de tal parte. E aí você começa a entender que, ok, a minha ansiedade, as minhas emoções
São informações que eu utilizo para investigar um problema. Então, quando a luzinha do carro acende, você pega o carro, leva no mecânico e vai consertar. O mecânico vai avaliar, vai passar o scanner, vai ver o que tem de problema. Na ansiedade, na saúde mental, a mesma coisa. Tô tendo crise de ansiedade, crise de pânico, não sei o que, parará. Você vai sentar, vai lá no médico, psicólogo, psiquiatra, às vezes um neurologista, às vezes um nutricionista, mas em especial o psicólogo e o psiquiatra, e eles vão fazer uma avaliação com você. E ali eles vão entender, cara, a sua ansiedade acontece por causa disso, disso, disso e disso. Vamos trabalhar em cima desses fatores para que você possa começar a melhorar. Em alguns casos, a gente vai utilizar a medicação para conter o sintoma. A medicação não vai resolver o problema da ansiedade. A medicação ela contém o sintoma, ou seja, aqueles sentimentos e sensações físicas desagradáveis, você começa a controlar. Palpitação, taquicardia, sudorese, dor de cabeça, falta de ar, essas coisas nesse sentido, você está tendo ali uma reação exagerada do seu organismo de proteção, né, um modo de sobrevivência. E a ideia é que a partir disso você, tomando a medicação, você regula o organismo. E nessa regulagem você vai lá e se desenvolve melhor. E aí você tem tempo para poder trabalhar a sua mentalidade. Ok? Vocês não estão vendo, mas atrás aqui tem uns slides. Ele estará lá no YouTube para quem quer ver amanhã. Tá bom? E aí dentro disso é começar realmente a olhar, cara, então se minha ansiedade é uma informação, para que ela serve? Por que ela funciona? E é isso. A ansiedade sumariamente serve para te proteger. Ela funciona para que o seu cérebro possa se organizar e funcionar melhor. E aí a gente aprendeu ao longo da existência que a ansiedade era um problema nosso. Era nós que tínhamos um problema de ansiedade. E muitas vezes não é. Muitas vezes a sua ansiedade ela não tem a ver com a falta de desenvolvimento emocional, uma falta de inteligência emocional ou algo do tipo. Às vezes a sua ansiedade ela pode ser porque você está se alimentando mal. Às vezes ela pode ser porque você está passando por um contexto, um ambiente que não seja favorável para o seu desenvolvimento. Por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica ou algo do tipo, ela vai ter crise de ansiedade. Porque ali o organismo ele precisa sobreviver. Então ele começa a tentar identificar todas as possíveis hostilidades para poder se defender. E a partir do momento que a ansiedade está ali naquele contexto, não é um problema da pessoa. É um problema que afeta a pessoa. É a mesma coisa, eu não posso dizer que as pessoas que, por exemplo, estão lá numa guerra, elas são ansiosas porque elas têm ansiedade. Não, elas estão ansiosas porque elas estão num clima, num contexto, num ambiente de perigo. Perigo iminente. Ok? Então nem sempre a ansiedade será um problema seu. Ela vai lhe afetar, mas não quer dizer que está partindo de você. Às vezes ela pode partir de algo externo. Tá? Então entenda que o ambiente no qual você vive modula e regula vários comportamentos que você tem. Depressão, ansiedade, fobia, confiança, bravura. Todas as nossas emoções, todos os nossos comportamentos, todos os nossos valores, tudo que a gente faz é modulado pela ansiedade. Pelo ambiente. Desde a nossa ansiedade até a nossa alegria. Desde a tristeza até a nossa raiva. E assim vai. Tá? Então, dentro disso, começa a entender o que está acontecendo no teu contexto. Pega uma folha de papel e escreve. Cara, quais são as pessoas mais próximas de mim? O que elas fazem eu sentir no dia a dia? Os ambientes que eu frequento, como é que eles fazem eu me sentir? As tarefas que eu tenho para fazer no dia a dia, como é que elas fazem eu me sentir? Começa a identificar o sentimento que você tem por essas atividades, por essas pessoas, por esses ambientes que você convive. E aí você começa a identificar não só isso, não só esses contextos específicos, esses estímulos, mas as suas emoções e a sua reação. E aí sim, você consegue trabalhar a sua ansiedade. Porque a partir do momento que você tem clareza do que está acontecendo, aquele sentimento de que a ansiedade vem do nada, ele deixa de existir. Porque agora você tem os causadores, você tem os motivadores da ansiedade. E esse é o grande ponto que a gente precisa começar a identificar. Eu elenquei alguns gatilhos, vou ler para vocês aqui, mas ele é simples, é o mesmo exercício. Tá? Aqui são gatilhos mais
comuns, vamos dizer assim. Eu vou falar banais, mas eles são mais comuns, são triviais, são coisas do dia a dia que todos nós passamos. Mas você precisa identificar os seus no seu dia a dia, ok? Falta de clareza sobre os seus próprios limites, ou seja, não definir limites faz com que você tenha crise de ansiedade. O excesso de atividades, aquela ideia de multitarefa, faz com que você sobrecarregue o teu sistema e ele canse. Então ele gera ansiedade para entrar no modo de sobrevivência e te proteger. Não enfrentar as próprias inseguranças, aquela ideia que eu falei no comecinho da live, né? A gente vive uma cultura que não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com os próprios medos, uma cultura de pessoas que o tempo inteiro tá evitando, tá passando mão na cabeça, e de repente, quando vem um perrengue, um problema, ela não sabe o que fazer. Ela desespera, ela entra em crise. Surgiu qualquer probleminha, qualquer coisa fora do padrão, fora do esperado, a pessoa já desespera. Então, não enfrentar os seus medos só alimenta eles. Consequentemente, a ansiedade aumenta também. Baixa autoestima e problema com o julgamento dos outros, né? Aquela ideia de, não vou opinar sobre tal coisa, não vou em tal lugar porque eu não estou bem vestido. É uma coisa muito comum. Isso eu escuto muito das minhas clientes, né? Às vezes elas, fico com preguiça de sair de casa porque eu não estou arrumada. Eu falo, mas você não precisa estar arrumada. Você só precisa sair de casa e se divertir. Você não está arrumada para os outros. Você está bem com você? Você está numa roupa confortável? Tô. Então por que você não vai? Né? Eu tenho alguns clientes que falam assim, eu queria fazer atividade física e tal, mas eu tô meio gordinha e tal. Eu falo, cara, vai. Mas o que vão pensar? Milhares de coisas. O importante é o que você está pensando e o que você está fazendo. Então, quando a gente não desenvolve a nossa autoestima, quando a gente deixa que o julgamento dos outros sobreponha o nosso, a nossa vida para de andar. A nossa vida empaca. E aí, a ansiedade vem mais forte. Ok? Falta de rotina e planejamento, isso é uma coisa comum hoje em dia, né? As pessoas não se planejam, não se programam, elas simplesmente vão vivendo a vida e elas ignoram qualquer atividade, qualquer frasco não, né? Qualquer resquício de pensar numa rotina. Isso faz com que o cérebro fique ainda mais ansioso, porque entenda, a ansiedade é a tentativa de uma predição de futuro, né? Ou seja, tentar ver o futuro. Se o cérebro não sabe para onde ele vai começar a funcionar naquele momento, né? No aqui e agora. E o aqui e agora para ele pode ser extremamente perigoso, porque se ele não tem clareza de onde ele está indo, né, para onde ele vai, ok, ele vai para qualquer lugar, então qualquer cenário é possível e ele vai começar a se preparar. A coisa que eu comentei algumas vezes aqui ao longo de 2020, 2021, aquela ideia de quanto tempo vai durar a pandemia, quanto tempo vai durar tal coisa, né? Começou a guerra, eu tive uma cliente que ela chegou assim no primeiro dia, o cara lá invadindo, ela, caramba, e agora o que vai ser? Eu falei, você não sabe o que vai ser. Não está sob o seu controle. E aí entra na falta de rotina a nossa necessidade de controle. Nós queremos controlar coisas que às vezes não precisa. Às vezes a gente tenta controlar coisas que não fazem o menor sentido serem controladas. Por quê? Porque elas não fazem parte do nosso escopo, das nossas habilidades. Não estão dentro da nossa zona de conforto. Mas eu não tenho que sair da zona de conforto? Sim, por uma outra zona de conforto. Não por uma zona que te deixe mal. Ok? Então tenham rotina, organize o ambiente, deixe ele organizado, deixe ele tranquilo, deixe ele arejado, iluminado. Tudo isso vai ajudar a sua ansiedade a diminuir. Ok? E por último, o último gatilho é não explorar os seus valores, suas habilidades, a sua autenticidade faz com que a ansiedade aumente. O que isso quer dizer, Rafael? O que é não explorar os nossos valores, a nossa autenticidade? É quando você senta e começa a funcionar, começa a atuar para os outros e não para você. Você começa a viver a vida dos outros e não a sua. Rafael, eu queria fazer tal coisa, meu sonho é esse, mas não fiz. E aí você entra num processo de crise de ansiedade. Você fica se perguntando, e se? E se eu tivesse feito? E se eu caminhasse para lá? E se eu fizesse tal coisa? Esses e se's fazem com que a ansiedade se desenvolva. Então nós precisamos ser assertivos e autênticos com a nossa própria vida. Respeitar os nossos limites. Definir o que nós queremos. Porque se a gente vive a vida do outro, o que sobra para você? Tá? Um outro ponto
que a autora traz, é uma coisa que eu tenho pensado já também há um tempo e casou muito, é a ideia de que o ataque de pânico é um ataque. E eu não gosto muito do termo ataque de pânico, porque o organismo ele não está te atacando. O organismo, o cérebro, o corpo, está te protegendo. Ah, mas é um ataque, por quê? Porque ele teoricamente é súbito. Ele acontece do nada. Mas esse é o ponto. Ele não vem do nada. Ele tem causas. Não uma causa. Tem várias causas. O ataque do pânico não é um termo legal simplesmente porque quando você pensa em ataque, você já pensa que você tem que se defender. Tava falando hoje cedo com uma cliente sobre isso e tipo, como a gente fala em pequenas metáforas do dia a dia, e geralmente essas metáforas elas nunca são positivas, né? Ah, eu tenho que enfrentar os meus medos. Não, você tem que superá-los, você tem que integrá-los à sua vida. Usar como recurso. Ah, eu tenho que deixar de ter ansiedade. Não. Você precisa integrar a ansiedade, ela é uma informação. Ah, eu estou tendo uma crise de pânico. Por que é uma crise? E aí vem aquela ideia, né? Qual é a etimologia da palavra? Crise vem de oportunidade. Mas a gente não associa crise a uma coisa boa, a gente associa crise a uma coisa ruim. Cara, você está tendo uma crise de ansiedade, uma oportunidade com a ansiedade? Que maravilha! Conversa com ela. Senta com a sua ansiedade e tenta entender o que ela quer dizer. Tenta olhar para o painelzinho do carro e falar assim, cara, o que isso aqui quer dizer? Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo e eu estava, sei lá, uns 500 metros de casa, no meio de uma avenida movimentada aqui do DF, e que era W3 e tal, e eu estava numa faixa da esquerda, que é a faixa mais rápida, tal, parou o semáforo, eu parei, e ali acendeu uma luzinha do carro. Não vou lembrar qual luz. Eu sei que no que estava parado, eu fui tentar andar com o carro de novo, ele começou a dar aquelas engasgadas e morreu. A sorte é que eu percebi que ele estava, né, piscando a luz, eu falei assim, acho que não vai dar certo. Vamos tentar ir pro acostamento, que no caso o acostamento era uma parada de ônibus, pequena. E eu falei, vamos para lá. Aí eu parei. Em questão de 2 minutos que o carro morreu ali, e a luz, né, ficou acesa e tal, eu desliguei o carro, eu liguei de novo, vi qual era a luz, entrei no celular, pesquisei, falei, ok, já sei que o problema é sobre este aspecto, normalmente eu não vou lembrar, porque isso já tem alguns anos, e eu falei assim, beleza, eu não entendo nada de carro, e eu fiz a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento, que é, peguei aquela luzinha, gravei o nome dela, liguei pro meu pai e falei, tô com um problema aqui, parece ser um problema de tal coisa. É isso que a gente tem que fazer com a ansiedade. Entender o que ela quer dizer. Entender que a ansiedade, ela não é um problema em si. Ah, mas ela causa desconforto. Causa. Ah, mas eu tenho um ataque de pânico. Sim. Porque você não está parando para observar a sua ansiedade. Você não está parando para conversar com você mesmo. E avaliar, cara, será que eu estou realmente fazendo as coisas que eu gostaria de estar fazendo na minha vida? Será que eu estou feliz com as coisas que acontecem na minha vida? Será que eu estou tentando controlar coisas que estão fora do meu controle? Isso a gente chama de neuropercepção ou neurocepção. É quando você tem uma percepção neurológica, né, e aí entra o aspecto químico, neuroquímico, perdão, e o teu cérebro ele para de funcionar adequadamente. Porque o nosso cérebro ele não foi feito, por exemplo, para pensar em segurança, em serenidade, em felicidade, sentimentos ditos bons. O cérebro foi pensado e programado, né, foi construído pela natureza para um único propósito: sobreviver e preservar. Então ele vai buscar segurança, ele vai fazer coisas familiares e coisas que denotem ou conotem com a sobrevivência. Ele não está pensando se vai fazer você feliz ou não. E é o que eu brinco com vocês aqui agora e com os meus clientes, que é como se houvessem duas versões suas. O teu cérebro e a tua razão, a tua mente, como o pessoal coloca, né? A tua consciência. O cérebro, e aqui entendo o cérebro como o corpo inteiro, o organismo, ele tem vida própria. Ele faz coisas que você não precisa nem pensar sobre. Ele só faz, porque ele se mantém vivo. Mas existem outras coisas que ele não consegue pensar sobre, ele precisa de você. É como se fosse um pequeno parasita que vive em você e você precisa estar conversando com ele. Então, à medida que você senta ali
e conversa com as suas emoções, entende o que está acontecendo, começa a criar o seu manual, você começa a entender melhor como funciona. Não é o manual o livro de neurociências falou que funciona assim. Não, é o seu manual. É o que funciona para você. É o que você testou lá atrás e falou, cara, isso aqui funciona, beleza, vou seguir em frente. A partir do momento que você muda a sua percepção, e aí foge da cultura de evitação, foge da cultura de olhar tudo como uma grande ameaça, né? Eu até brinco aqui com vocês, a questão do marketing é sempre escassez, né? Tipo, é o fim do dólar, é o último momento para entrar no mercado digital, é a última oportunidade, sempre, né? Escassez, falta, e aí você desespera, porque você entra no modo de sobrevivência. Nós vivemos num mundo extremamente abundante. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa live, deve ter um bocado de gente fazendo live. Algumas falando coisas boas, coisas ruins, coisas melhores, coisas piores. Do meu ponto de vista. E é assim que funciona. Tem 8 pessoas assistindo agora. Não sei quantas vão ver lá no YouTube depois, mas vocês estão aprendendo. Vocês estão se permitindo ficar aqui há pelo menos uns 20 minutos e falar assim, cara, o que esse caboclo aí tem pra falar? O que essa pessoa tá falando? Tá falando que a ansiedade pode ser um superpoder? Tá falando que a ansiedade não é um problema? Que a ansiedade não é um transtorno? Que a ansiedade não é uma doença? Sim. A ansiedade é uma informação. É uma luzinha no painel do carro que indica, olha, temos um problema. Vamos no mecânico? Vamos consertar? Vamos arrumar? E esse é o grande ponto. Por que eu parei de usar o termo crise ou ataque de pânico? Porque ele denota uma coisa muito negativa. E se você fala que você está sendo atacado e você não sabe por quê, eu já chego nesse ponto, você sempre vai operar no sistema de sobrevivência, de defesa. E aí você começa a criar mais um problema, né? Porque se você não sabe pelo que você está sendo atacado, então você vai ficar em alerta o tempo todo. Se você fica em alerta o tempo todo, você está alimentando a sua ansiedade. E aí você entra num ciclo, no loop da ansiedade. Ok? Então, dentro disso, o que a gente precisa começar a trabalhar? E aí só vou fazer um disclaimer aqui. Se quiserem perguntar, a gente deixa a pergunta nos comentários. Terminando a live, a gente troca uma ideia. Beleza? Então, existem alguns mitos que eu já comentei aqui com vocês, mas só para a gente frisar. A ansiedade ser vista como doença, ela causa duas coisas basicamente. Ela faz com que as pessoas achem que elas não têm solução e elas vão se diagnosticar aqui com aquele rótulo, né, com aquele diagnóstico. Vão viver aquilo ali, presas naquele diagnóstico. E esse é o problema dos diagnósticos. Porque existe todo um debate sobre isso, tá? Diagnóstico é uma coisa útil, a gente precisa, eles norteiam os tratamentos, mas não podemos esquecer que sim, diagnósticos são feitos com vieses. Viés político, viés econômico, viés social, viés profissional. Tá? Então, ver ansiedade ou qualquer coisa só como doença e esquecer de todo o contexto que você vive, social, econômico, político, individual, faz com que você fique mais paralisado. Achar que a ansiedade é um transtorno, sim, Rafael, está lá no DSM, está no CID, sim, está classificada, está nomeada, mas ver como um simples diagnóstico serve como muleta. E a gente vai falar disso amanhã na nossa segunda live sobre isso, que é as vantagens de estar empacado, né? Que é as vantagens de você estar ali do jeito que você está. Por que muita gente continua do mesmo jeito e não muda? É isso que a gente vai ver amanhã. Então entenda que quando você vê a ansiedade só como doença, ou até mesmo como um transtorno mental, onde vou tomar uma medicação e vai resolver, e você ignora todo o resto do processo, você se perde. Você perde a capacidade de entender que a sua ansiedade ela não precisa ser resolvida, ela não precisa ser corrigida. Ela precisa ser entendida e internalizada como um recurso e não como um defeito. Faz sentido para vocês isso? Internalizar a ansiedade, entender ela como uma informação e um recurso, e não mais como um grande problema. A partir do momento que você começa a colocar a ansiedade só como problema e esquece que ela é o resultado do problema,
você deixa de poder tratar. É que nem aquela pessoa, terapeuta ou não, que vai tratar a ansiedade e ele trata os sintomas. Beleza, você tratou os sintomas. Você tratou os indicadores da ansiedade. Mas o problema ainda está lá. Porque como eu falei no comecinho, às vezes a ansiedade ela não é uma questão sua. É uma questão do ambiente. É uma questão da qualidade de vida que você tem. Do estilo de vida que você leva. Ok? Faz sentido isso para vocês? Então, olha para a ansiedade. Próxima vez que você estiver tendo ali um processo ansioso ou ansiogênico, olha com a oportunidade de entender as suas emoções. Entender o que está causando ela, entender o que está gerando aquilo ali. Tá? Junto disso, só para a gente desmistificar um pouco, porque a gente acaba colocando tudo dentro do mesmo saco, ansiedade é uma coisa, medo é outra e preocupação é outra. Ansiedade, geralmente ela está associada a estímulos que você ainda não conhece. Foram padrões que a sua mente aprendeu, o teu cérebro aprendeu, internalizou e falou, isso aqui é perigoso, devo me defender sobre isso. Ele vai lá e se defende. Só que com o passar do tempo, esses padrões vão mudando, né? Assim, eles vão mudando a apresentação do padrão e a mente ela vai tentando trabalhar tudo aquilo ali, da forma que ela consegue. É aquilo que eu falei das metáforas, né? A gente fala, por exemplo, época de imposto de renda. Ah, porque tem o leão, tem não sei o que e tal. Eu não sei de onde vem a nomenclatura, tá? O termo. Mas não tem nenhum leão te caçando. A Receita Federal não é um leão. É uma instituição, é um prédio. É um órgão do governo. Mas não, é um leão. Aí você, óbvio que a gente não pensa isso consciente, tá? Isso é uma coisa mais inconsciente, mais automática. Aquilo já dispara a ansiedade. Porque as pessoas pensam, cara, se eu declarar errado, o que vai acontecer? Cara, muitas vezes não acontece nada. Você pode retificar, você pode corrigir. Talvez você pague uma multa aqui e ali e tal, mas você pode corrigir. Não é como se, caramba, é pra entregar no dia 29 e eu entreguei no dia 30 e a polícia no dia 31 bate na minha porta. Não. Caramba, eu esqueci de anunciar que eu gastei com tanto. A polícia não vai bater na sua porta. A não ser que você tenha deixado de declarar um valor gigantesco. Mas para os meros mortais, ela não vai fazer nada. Ok? Então entenda que as metáforas que você usa definem como é que você reage. A ansiedade muitas vezes ela vem de pontos que você ainda não percebeu. E é isso que a gente faz numa terapia. Sente e avalia, sente e analisa. O que está acontecendo? Tanto que para os meus clientes, eu vou colocar isso lá no Telegram, uma das primeiras ferramentas que eu ensino é identificar os pontos que te geram ansiedade. Identificar o que faz com que você se desenvolva dessa forma. Identificar os teus sentimentos. Ok? Segundo aspecto, medo. O medo geralmente está associado a um aspecto pontual. Então ele tem um estímulo específico. Ele não é genérico, ele não é generalizado. Ele é específico. Quando a gente fala, por exemplo, o transtorno de fobia social, fobia vem de medo, um medo exagerado. Social vem de relações sociais. Fobia social é medo de interações sociais. É uma coisa específica. Ah, mas não é qualquer relação? Sim, relações específicas. Começou com uma relação. E aí a mente, para se proteger, generalizou. E ela pega todas as relações possíveis. É assim que funciona. Fobia de aranha é específico. Qualquer medo que você tenha, ele é específico. A ansiedade não é específica. Ela é multifatorial. Por isso que tratamento de fobia, não desmerecendo, né? Desmerecendo um pouco, mas não desmerecendo efetivamente quem tem fobia de alguma coisa, são os tratamentos mais fáceis. São os mais rápidos. Porque ele é específico. Você vai lá, faz uma dessensibilização e acabou. A fobia desapareceu. Você faz uma exposição gradativa, a fobia se resolveu. Agora a ansiedade não. Transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, são sempre multifatoriais, multicausais. Por isso que demora um pouco mais. Tem alguns que demoram menos, tem outros que demoram mais. Normal. Entenderam a lógica? E a preocupação, ela é uma
na minha visão, é um pouquinho dos dois, só que de forma mais leve. A preocupação é sobre medo, inseguranças, mas ela não é tão específica às vezes. Ela é mais genérica, ela é branda, ela é ampla. E isso faz com que algumas pessoas realmente se percam. E a partir daquele momento que ela tem aquela preocupação, que ela não sabe direcionar aquilo, aí ela começa a entrar num loop da ansiedade. Se ela direciona para um único aspecto, mas não trabalha em cima daquilo, aí ela caminha para o medo, para a fobia. Ok? Então, resumindo, ansiedade genérico, você não tem ali uma única causa, tem várias causas. Medo é específico, tem uma causa, é pontual. E preocupação é um misto dos dois. Beleza? E aí, só pra gente resumir por hoje, a finalizar a nossa live, para quem não viu desde o início, amanhã ela estará lá no YouTube. Vocês vão poder assistir lá tranquilamente. Tá? Se der, eu já coloco hoje mesmo, mas mais garantido amanhã. O link do YouTube tá lá no link da minha descrição, da minha bio. Então entra lá, tá? E, só pra gente fechar, nosso resuminho é bem simples. Amanhã eu vou postar pra vocês também lá no Telegram um exercício, tá? Então, fique atento ao Telegram. Mesma coisa, onde é que tá o Telegram? Tá lá no link da bio. Beleza? Qual que é a ideia? Ansiedade é para ser vista como uma informação, como a luz no painel do seu carro, onde ela vai te indicar que você tem um problema, você precisa fazer o check-up. E você realmente vai ter que fazer um check-up. É o que eu brinco com alguns clientes, até em alguns grupos. E as pessoas falam, nossa, precisa fazer tudo isso? Sim, preciso. O que é que você tem que fazer? Nutricionista, neurologista, psiquiatra, endócrino. E dependendo da condição da pessoa, você vai no ortopedista, no fisioterapeuta. Você realmente coloca uma equipe médica a seu favor. Ok? Você coloca uma equipe de médicos para trabalhar para você. É assim que funciona. Tá? Dentro disso, cara, indiquei que tem um problema, tô com ansiedade. Entenda que o seu cérebro está programado para te manter vivo, não para te manter feliz. Ele vai fazer qualquer coisa para te manter vivo. E isso é muito complicado, porque se você não souber o que te faz viver bem, se você não tomar as rédeas da sua vida, o teu cérebro ele não vai saber fazer isso sozinho. Como eu falei, ele é como um parasita, ele precisa ter direção. Você precisa estar junto dele. Se você não trabalhar junto dele, a vida desanda. Tá? Cérebro é feito para achar meios de sobrevivência e segurança, não de felicidade e serenidade. Ok? Um ataque de pânico não é um ataque. É o teu cérebro tentando te ajudar. Tentando resolver o problema. E o ponto é, talvez ele não saiba qual é o problema. Porque você ensinou ele que tudo é perigoso, então ele tem que se defender de tudo. Literalmente, tudo. Inclusive aquilo que você imagina que pode acontecer. Comprar ele é tudo uma única coisa, né? Não existe passado, presente e futuro, está sempre acontecendo no aqui e agora. Ele vai sempre funcionar dessa forma. Então, o ataque de pânico não é um ataque. É uma oportunidade de você poder entender o seu funcionamento. É o teu cérebro, tua ansiedade, tuas emoções tentando falar com você. Ok? A incapacidade de sentir alguma coisa não é uma força. Tá? Eu vejo muito de alguns clientes, não queria sentir essas coisas. Deixar de sentir seus desconfortos não te faz mais forte. Te faz fraco. Ou, como a autora coloca, um leproso emocional. Tá? Por que isso? Porque a capacidade de não perceber as próprias emoções te deixa mais burro. Te deixa mais vulnerável. Beleza? Então nunca queira não sentir as coisas. Uma pessoa que não sente dor, ela tem muito mais chances de morrer do que uma pessoa que sente dor. Por quê? Porque ela vai se queimar e ela nem vai ver que está se queimando. Ela vai quebrar um pé e ela nem vai sentir que quebrou o pé e aquilo vai infeccionar. Então não sentir coisas é problemático, tá? Ansiedade não é uma doença em si, é um conjunto de fatores, de sensações, sentimentos, você precisa identificá-los. Nós trabalhamos hoje com a ideia de um transtorno, por quê? Porque um transtorno é uma coisa que transtorna a sua vida, né? Ele tira a sua vida do eixo.
mas ela não é uma doença que faz a sua vida deixar de andar. É uma doença que serve, né? Assim, vamos colocar nesse, é uma doença que serve para você entender o que está fazendo a sua vida não andar. Mas a ansiedade em si não é doença, é transtorno, tá? E você trabalha em cima dela com medicamento, com terapia, com mudança de estilo de vida, com rotina e coisas do tipo. Beleza? A ansiedade ela sempre vai vir de algum lugar, mesmo que agora você não saiba da onde. É muito comum as pessoas falarem, mas eu não sei porque eu tô ansiosa, elas vão se culpando, e cara, para de se culpar. Para de querer achar uma solução imediata. Começa a entender o que você está sentindo, começa a buscar o teu sentimento, a trabalhar isso em você. Não queira resolver tudo de uma única vez. Começa a se identificar e a determinar que tipo de vida você quer ter, ok? A ideia de um desequilíbrio neuroquímico, isso vem muito com a depressão também. Você está com falta de serotonina, você está com falta de não sei o quê. Essa teoria ela nunca se comprovou de fato. Tá? A gente não tem ali uma causalidade ou uma correlação forte sobre isso. O que acontece é que pessoas ansiosas vão ter algumas mudanças químicas, natural, e outras pessoas não. Tá? Mas não é porque você tomou uma medicação que vai melhorar, não é assim que funciona. Você precisa mudar seus hábitos. Tá? Então, não se apegue a uma coisinha ou outra. Eu vejo muita gente, porque agora eu comecei a tomar banho de sol e não sei o que. Cara, não é o banho de sol que resolve a tua vida. Ele ajuda, mas não é o que te resolve. Eu comecei a melhorar a minha alimentação. Beleza, que massa, mas não é isso que resolve a sua vida. É um conjunto de coisas. Tá bom? A ansiedade não precisa ser corrigida, ela só precisa ser compreendida e internalizada. Tá bom? Se você tentar corrigir o que não é um problema, você gera mais problema. Tá? E por último, entenda que muitas vezes essa resposta de sobrevivência à ansiedade, ela vai ser desconfortável, mas ela não é o problema. Ela é resultado do problema. Ok? Então entenda isso, que facilita a sua sobrevivência. Facilita o seu desenvolvimento. E de fato, por último, você não é louco por ter ansiedade. Você não está fora da média. A maioria das pessoas são ansiosas. A maioria das pessoas tem ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é isso, é uma informação. Todos nós temos acesso a informações quando elas vêm de dentro. Quando eu falo do ambiente, só para a gente fechar por hoje, quem tiver dúvida já vai deixando aqui, mas quando eu falo do ambiente, é porque o ambiente ele modela o nosso comportamento, né? Ele vai determinando atitudes que você tem. Se você não parar para avaliar o seu ambiente, se você não parar para avaliar o contexto histórico que você vive, se você não parar para perceber como é que é a sua rotina, o seu estilo de vida, você deixa de viver bem. Ok? Marco colocou ali, o que me angustia é ficar buscando o gatilho da ansiedade. Pois é, porque talvez você esteja buscando um gatilho. Tem que buscar os outros. Mas Rafael, é importante ter o gatilho? É para você entender de onde ela vem. Mas é uma coisa que eu trabalho com o pessoal na terapia, que é mais do que entender de onde ela vem, entender para onde você quer ir. Porque muitas vezes a gente busca o gatilho, eu não sei se esse é o teu caso nesse momento, mas assim, como se fosse uma causa única. E não é. Você não está buscando o gatilho para resolver o gatilho. Você está buscando o gatilho para saber redirecionar ele. Reorganizar ele na sua vida. E é assim que funciona. O gatilho a gente identifica não para fazer mudanças no gatilho, mas mudar contextos de reação que nós temos, de percepção. Quer ver um exemplo bem simples, bem básico, e aí fica a critério de vocês pensar ou não. 2020, pandemia, uso de máscara. 2021, começou ali a questão das vacinações, uso de máscara. 2022, já estamos ali na segunda, terceira e quarta dose. E aí fala assim, olha, vamos liberar a máscara? E aí libera-se. Por que eu estou trazendo isso? Porque a partir do momento que alguém dita para você que agora você pode deixar de usar uma coisa, você se sente mais seguro. Se a ciência chega e fala, olha gente, com 3 doses já está tranquilo, você não pega.
com 2 doses está tranquilo, você já vai aliviando, porque o ambiente está modulando a sua percepção. E é isso que a gente às vezes não percebe. O gatilho, ele não é o problema. Ele é parte da equação. Você vai trabalhar em cima, não do gatilho, mas em cima do símbolozinho dessa equação. Lembra daquelas equações x mais y mais e igual a tanto? O tanto é a ansiedade. X, y e z são os gatilhos. Os sinais de soma, subtração, multiplicação e por aí vai são os pontos de comportamento que nós mudamos. É assim que funciona. Você não muda a variável. Você muda a forma como você reage a ela. Você muda os sinais da operação que você está fazendo. Ficou claro para vocês? Fez sentido esse exemplo? Ele me surgiu aqui agora com a pergunta do Marco. Mas é isso. Entenda que identificar gatilhos é trabalhoso muitas vezes. Por isso que a gente precisa ter ajuda nesse caso. Tá? E a ideia é que, identificando os gatilhos, você consiga mudar as operações, não mudar o gatilho. E, eventualmente, você vai colocar mais elementos na equação que melhorem a sua qualidade de vida, né? Você não vai colocar mais gatilhos, você vai colocar coisas boas. E, eventualmente, você vai retirando os gatilhos. Porque, novamente, o que está sob seu controle e o que não está. Você foca naquilo que você tem controle. Beleza? Para quem chegou agora e perdeu a live, ela estará amanhã no YouTube. Para quem não sabe, o canal no YouTube, o link está no link da bio. Amanhã no Telegram eu vou colocar um exercício de ansiedade. E amanhã também eu vou fazer o resumo da aula de hoje, basicamente. Uma forma diferente de resumo, mas o resumo do que a gente viu. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem. E amanhã, a princípio às 9 horas, ainda vou confirmar isso com vocês direitinho, nós teremos a nossa segunda live. São 10 aulas que eu montei com base em cada capítulo do livro, para a gente realmente poder aprofundar, dedicar um tempinho maior aqui. Beleza? Tchau pra vocês, boa semana e espero amanhã vocês que querem melhorar.